E o tema da nossa mensagem no programa Voz da Esperança de hoje, a porta da revelação. Querido ouvinte, através dessa pequena mensagem hoje, eu quero falar com você sobre a importância de receber a direção, a revelação, a orientação do Espírito Santo. Para que a nossa vida cristã não seja apenas uma prática religiosa, mas um relacionamento com Deus, em Cristo, debaixo da unção, poder, virtude do Santo Espírito, do Espírito Santo de Deus. Em Mateus 11, 27, Jesus fala assim: todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Tudo está nas mãos do Senhor Jesus. Deus deu todo o poder, toda a autoridade a Jesus. E ninguém conhece a Jesus se o Pai não revelar. Como aconteceu com Pedro, essa passagem bíblica tão conhecida de Mateus 16, quando Jesus fala para Pedro, Mateus 16, versículo 16. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondeu: bem-aventurado és tu, Simão, porque não te revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está no céu. Pedro entendeu que Jesus é o Cristo, o Messias, o Salvador, o desejado de todas as nações, na revelação do Espírito. Não é carne, não é sangue, não é sabedoria humana, não é inteligência humana, não é apenas práticas religiosas, é a revelação, é o Deus vivo, todo-poderoso, que vem revelar-se a nós. A revelação do reino. Temos que entender que o Evangelho não é apenas uma prática religiosa. Jesus não veio estabelecer apenas uma religião, ser crente, ser cristão, ser católico, não. É ter um relacionamento com Deus, é nascer da água e do Espírito e entrar no reino. Arrependei-vos e crede no Evangelho, porque é chegado até vós o reino de Deus. E aquele que é nascido da água e do Espírito, ele vai entrar no reino, vai ser um cidadão do reino, um cidadão dos céus. A revelação começa com esse entendimento, a revelação do reino, a revelação da graça. Pela graça nós somos salvos, isso não vem de nós, é dom de Deus. Efésios 2:8. Não é esforço, não é capacidade humana, é graça, favor não merecido. No Evangelho de João, no capítulo 1, do versículo 16 e 17, a palavra de Deus fala assim: temos recebido dele a plenitude da sua graça, graça sobre graça. Com Moisés veio a lei, mas com Jesus a graça e a verdade, a salvação, a vida eterna. Temos que ter essas revelações, a revelação do Espírito Santo. Jesus disse: não te deixarei sozinho, enviarei outro Consolador, o Espírito da verdade. É o Espírito Santo que vai conduzir você, você não está sozinho. Deus habita em nós, Deus não habita em templos feitos pela mão do homem, Deus habita em nós e o Espírito Santo vai iluminar o nosso entendimento para que possamos receber dele sabedoria e revelação. Andar na verdade, andar na luz, como na luz ele está. Paulo fala em Efésios 3,19 que nós somos cheios de toda a plenitude de Deus. O reino de Deus não está aqui ou acolá, ele está dentro de nós. Cristo em nós é a esperança da glória. Nós somos morada do Altíssimo. A revelação do reino, a revelação da graça, a revelação do Espírito Santo, a revelação do propósito. Deus tem um propósito específico. Como Paulo fala em Romanos 8:28, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo
o seu propósito. Deus tem um propósito na sua vida, é o Espírito Santo que vai capacitar você. Olha o que Jesus fala em João 6,45, está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que do Pai ouve e aprende, vem a mim, ouve de Deus, é o Espírito Santo. Essa profecia que Jesus fala é uma profecia de Jeremias 31, no versículo 33 e 34, que também está em Hebreus 8, 10 e 11. Leia a palavra, medite na palavra, anote os versículos. Deus quer se revelar a você, a revelação do reino, a revelação da graça, a revelação do Espírito Santo dessa unção, a unção que despedaça o jugo, a unção que nos ensina todas as coisas, para que possamos cumprir o propósito. A revelação do poder do nome de Jesus. Esse é o nome que se encontra acima de todo nome. Em Atos 4:12, a Bíblia diz que não existe outro nome, nem em cima no céu, nem embaixo na terra, pelo qual nós seremos salvos. Jesus é caminho, é verdade e vida, e tudo que nós pedimos ao Pai em nome de Jesus, assim Ele faz. João 14:13, que promessa, o poder do nome de Jesus, nome sem igual. É o Espírito Santo que vai revelar no fundo do teu coração que a solução, a salvação, a vitória, a bênção, o milagre está nesse nome, em o nome do Senhor Jesus. A revelação da igreja. Estamos ligados à videira verdadeira. Cristo é o cabeça e a igreja é o corpo. Então temos que estar no corpo. Não podemos deixar de congregar. A igreja é o corpo de Cristo, é a lavoura de Deus, é a casa de Deus. Somos pedras vivas na construção desse edifício espiritual. A quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. A revelação do reino, a revelação da graça, a revelação do Espírito Santo, a revelação do propósito, a revelação do nome de Jesus, a revelação da igreja, a revelação do homem espiritual. O homem espiritual, ele é diferente. O homem natural, ele entende as coisas de acordo com a sua cultura, com a sua inteligência, com o seu pensamento. Olha o que Paulo fala em 1 Coríntios 2,14. O homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parece loucura e não pode entender, porque ela se discerne espiritualmente. Mas aquele que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós temos a mente de Cristo, o homem espiritual, nascido da água e do Espírito, selado pelo Espírito Santo, tem o seu nome registrado no livro da vida, tem os anjos de Deus acampados ao seu redor, tem a bênção do Senhor, agora é filho de Deus. O homem natural fica pensando nas coisas naturais. O homem espiritual entende que Deus está no controle, que Deus é poderoso para fazer muito mais. Aqui também, em 1 Coríntios 2, no versículo 9, como está escrito, as coisas que o olho nunca viu, o ouvido nunca ouviu, não subiu ao coração do homem, são as coisas que Deus preparou para aqueles que o amam. E Deus nos revelou pelo seu Espírito. Aquilo que Deus tem preparado não é só a vida eterna, não. É a vida com propósito, é a vida abundante. Aquilo que Deus tem preparado é o Espírito Santo que vai revelar. O homem natural acha que isso é loucura. Mas o homem espiritual, ele se torna um com Deus. 1 Coríntios 6,17. Aquele que se une ao Senhor é só um espírito com ele. Deixa de ser alma vivente, aquela pessoa que vive das emoções, e agora é um espírito vivificante. 1 Coríntios 15, 44, 45. O primeiro Adão foi alma vivente. O segundo Adão, Cristo, é espírito vivificante, é vida, vida eterna, vida abençoada, vida vitoriosa, vida abundante, vida com Deus, vida debaixo dessa unção, guiados pelo Espírito Santo. Romanos 8,14, os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Então, nessa pequena mensagem, a minha oração é essa que está em Efésios 1, 17 e 18. Que o Espírito Santo venha iluminar o seu entendimento, trazer revelação
de Deus para a sua vida, direção de Deus. Você não está sozinho. Você não precisa ficar pensando aquilo que vai fazer ou não. Na hora difícil, Deus tem a saída, Deus tem a resposta, Deus tem a solução. A direção vem dele, é a vontade dele. Então a minha oração é essa, que o Espírito Santo ilumine o teu coração, o teu homem interior, te dê sabedoria do alto e revelação. A porta já está aberta. O milagre já foi liberado. E tudo isso em Jesus. Só Ele é caminho, verdade e vida. Só Ele é autor e consumador da nossa fé. Por isso Ele mesmo, Jesus, fala em João 10:9. Eu sou a porta. Aquele que quiser entrará e sairá. Entre por essa porta. Os pastos verdejantes são as revelações do Espírito da vida abundante. Entre e não saia. Essa é a decisão mais sábia. Eu vou entrar e não vou sair, não. Aqui tá bom. O esconderijo do Altíssimo é o melhor lugar. Que Deus abençoe a sua vida e libere sobre a sua vida revelação e sabedoria. Porque tudo Deus entregou a Cristo. E ninguém vai a esse Deus triuno se não for debaixo da revelação. Como Jesus disse para Pedro, não foi carne nem sangue. Não é homem que faz. Foi a revelação de Deus. Na unção do Espírito Santo. Essa mensagem sendo bênção na sua vida, você pode compartilhar ela à vontade aí nas suas redes sociais.